Bom, pessoal, vamos começar o nosso novo vídeo. Nosso próximo módulo agora nós vamos falar dos conceitos básicos em genética. Bom, para falar de genética, a gente basicamente tem que começar a falar, né, do DNA e do cromossomo. Eu vou fazer uma revisão rápida sobre alguns conceitos aqui, inclusive esse início da matéria, vocês têm uma boa explicação, né, sobre DNA, estrutura do DNA, na Biologia 1, né, na apostila da Biologia 1. Só que eu vou fazer uma revisão sobre esses conceitos nesse primeiro vídeo nosso, nessa semana, para depois iniciar de fato os conteúdos de genética, né, mexendo com a primeira lei de Mendel, segunda lei de Mendel, enfim. Acho que é para tentar facilitar o entendimento para vocês, tá? Então, assim, vai ter algumas coisas que eu vou falar aqui que, na verdade, né, principalmente esse início, vocês estão vendo na Biologia 1, né? Então, pega e foca nesses capítulos da Biologia 1, que é o conceito básico de DNA, estrutura, porque a gente vai precisar muito que vocês estejam com isso bem entendido, porque aqui na Biologia 2 a gente vai ver como é que essas coisas funcionam, vamos dizer assim, a atuação daqueles conceitos. Então, assim, antes de eu iniciar, né, explicando como é que funciona, vamos fazer uma revisão rápida desses conceitos. Lembrando que essa parte bem explicada vocês têm na frente 1, a Biologia 1, tá? Então está na apostila 1 de Biologia, falando sobre DNA, nucleotídeos, enfim. Essa primeira parte que eu vou falar aqui hoje para vocês. Só que eu vou fazer esse resumo rápido para depois sim começar a matéria da Biologia 2, porque geralmente gera muita dúvida, todo ano eu tenho muita dúvida de genética com isso, então já vou começar fazendo essa revisão, né, fazendo a transição da Biologia 1 para a matéria em si da Biologia 2, tá? Vamos lá então. Bom, a gente tem, né, o objetivo básico desse módulo é estudar os conceitos básicos em genética. Então, a primeira coisa que a gente precisa saber é exatamente o que é um DNA e o que é cromossomo, tá? Que a gente vai falar disso toda hora, DNA, cromossomo, gene, enfim. Então, vamos definir essas coisas primeiro. Bom, DNA é a molécula onde as células guardam as nossas informações, tá? E cromossomo, basicamente, é o nosso DNA na sua forma mais compactada possível. Bom, DNA é aquela estrutura, a alfa-hélice, fita dupla, que as células têm dentro do núcleo delas. E elas guardam todas as nossas informações. Eu costumo falar que o DNA de uma célula é a receita para fazer aquela célula, tá? Igual o seu DNA é a receita para fazer você. Então, no seu DNA contém todas as suas informações. Elas estão guardadas ali de maneira codificada. E todas as suas células têm o seu DNA completo, com exceção de algumas poucas células, né? Por exemplo, o gameta, né? O espermatozoide e o óvulo, eles têm só metade do seu DNA, né? E no caso do ser humano, os nossos glóbulos vermelhos, as hemácias, que é a principal célula do sangue, ela não tem núcleo, então ela não tem DNA. Mas isso são exceções. Fora isso, né, a maioria das nossas células do nosso corpo, todas elas têm o seu DNA completo. Só que o DNA humano, por exemplo, ele é bem longo, até porque ele não é só uma fita única, né? São várias fitas dentro de cada célula sua. O nosso DNA ele é dividido em vários cromossomos. Mas se a gente pudesse pegar todo o DNA de uma célula humana e emendar um no outro, fazer uma linha, né, e esticar, isso teria mais de 1,80 m de comprimento. Imagina, isso dentro de cada célula sua. Então o DNA ele é uma fita longa e é uma fita dupla ainda, né? Porque é uma fita representada por essa parte azul e é uma fita dupla, então vai de dois em dois. E esticado teria mais de 1,80 m de comprimento. Então você imagina como que é grande e isso está dentro de cada célula sua. Então para isso ficar dentro das suas células, para caber dentro das células, isso está compactado para poder ficar lá dentro. Então o DNA ele sofre diferentes níveis de compactação até chegar à sua forma mais compactada possível, que é o cromossomo. Então, qual que é a diferença entre DNA e cromossomo? É só o nível de compactação. A gente está se referindo a basicamente a mesma coisa. A única diferença é o nível de compactação. Eu vou chamar de DNA, aquela estrutura, né, dupla fita e espiral, na sua forma mais descompactada possível. E a forma mais compactada possível a gente chama de cromossomo.
tem algumas formas intermediárias. Tá? A cromatina, por exemplo, é o DNA um pouco compactado, mas não é o seu maior nível de compactação. O maior nível de compactação é chamado de cromossomo. Então, o cromossomo nada mais é que o DNA na sua forma mais compactada possível, tá? E aí, assim, como eu falei, tem vários níveis de compactação. Você tem lá o DNA na forma descompactada, aí ele começa a se compactar. Para poder caber dentro da célula, lembra que eu falei 1,80 m de comprimento? Para caber dentro de cada célula que tem micrômetros de diâmetro. Então o negócio tem que ficar muito compactado. Então ele vai se espiralando em cima dele mesmo. E para ele não começar a se embolar de qualquer maneira, ele é enrolado em volta de um grupo de proteínas chamado de proteínas histonas, que tá, essas bolinhas vermelhas estão fazendo ou representando essas proteínas histonas. Na verdade, cada bolinha vermelha dessa é um grupo de 8 proteínas histonas. Tem 4 em cima, 4 embaixo, tá? E aí o DNA, olha só, ele dá 2 voltas e meia em volta desse grupo de proteínas histonas. Depois dá 2 voltas e meia em volta de outra, 2 voltas e meia em volta de outra e assim vai indo. Isso assim, você está diminuindo o comprimento da fita de DNA, mas está aumentando a espessura, né? E tem essa proteína outra aqui, que é uma outra proteína também que participa dessa compactação para ir organizando. Então assim, a compactação do DNA tem que ser feita de maneira organizada, senão ele embola de uma maneira que isso aqui nunca mais desembola. Eu sempre falo, é igual pisca-pisca de Natal, né? Você vai guardar aquele negócio tudo embolado de qualquer jeito. No Natal seguinte, quando você for pegar aquele negócio para desembolar, para esticar de novo, você está perdido, né? Então é mais ou menos isso, tá? O DNA ele é guardado compactado, só que de uma maneira organizada. Então o primeiro nível de compactação é em torno dessas proteínas histonas aqui. E aí depois disso vai cada vez mais se espiralando. Eu sempre falo o seguinte, é a mesma coisa que você pegar um barbante e começar a torcer o barbante, girar, 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 ele vai começar a torcer, ele vai diminuir de comprimento. Só que ele vai aumentar de espessura porque ele vai começar a embolar nele mesmo, vai virar um nozinho, né? Então, assim, o DNA é mais ou menos assim que ele é compactado. Só que para não ir embolando de qualquer jeito, ele vai sendo enrolado em volta dessas proteínas histonas, que vai compactando, só que vai aumentando a espessura dele, até chegar a esse estágio que a gente chama de cromatina. Se a gente pegar uma célula sua do seu corpo aí, qualquer célula, o DNA dentro delas vai estar nesse formato aqui de cromatina. Mas não é o maior nível de compactação, dá para compactar mais ainda, que aí chega finalmente ao cromossomo. Só que as células só compactam o DNA até chegar na forma cromossomo em uma ocasião, que é quando a célula vai se dividir, ou quando ela vai fazer mitose ou meiose, que seja, tá? Mas só nessa ocasião que ela vai compactar o DNA até chegar nesse nível de cromossomo aqui, que é o maior nível de compactação possível do DNA. Caso contrário, elas mantêm nessa forma aqui intermediária, chamada de cromatina, que na verdade até tem dois tipos de cromatina, tem a eucromatina e a heterocromatina. A eucromatina está um pouquinho mais descompactada e a heterocromatina está um pouquinho mais compactado. E aí, se compactar tudo ao seu limite máximo de compactação, a gente finalmente chega no cromossomo, tá? Então, nas suas células aí, o seu DNA ele está guardado nessa forma de cromatina. Ele só vai para cromossomo na hora que a célula vai fazer divisão celular, ou seja, uma célula sua que está fazendo mitose, né, se dividindo, fazendo uma cópia dela mesma, ou então os seus gametas na hora que eles estão se formando aí, espermatozoide, óvulo, que aí está fazendo meiose, tá? Então, só nesses momentos é que você vai observar a presença do cromossomo. Caso contrário, ela mantém na forma de cromatina. Como eu falei, eucromatina quando está mais descompactado e heterocromatina quando está mais compactado. O DNA das suas células a gente vai achar dessas duas formas. Como assim? Eu falei no início que todas as suas células do seu corpo têm o seu DNA completo. E o seu DNA completo é a receita para fazer você. Então tem todas as suas informações. Então, por exemplo, a sua célula do olho tem o seu DNA completo e a sua célula do estômago também tem DNA completo. A célula do olho precisa ter informações de produzir, por exemplo, a proteína que dá a cor do olho, que chama melanina, é o pigmento que dá a cor do olho. Então o olho precisa dessa informação genética. Está no seu DNA essa informação de como produzir melanina. Beleza, a célula do olho tem seu DNA inteiro, então ela tem essa parte, ela usa essa parte. Só que como ela tem seu DNA inteiro, ela também tem informação, por exemplo, de como produzir suco gástrico,
que é as enzimas digestivas para jogar no estômago, por exemplo. Só que, obviamente, a célula do olho não usa essas informações. Ela tem, mas ela não usa. Então, o que ela usa, ela deixa descompactado na forma de eucromatina. E o que ela não usa, ela deixa compactado na forma de heterocromatina. Já a célula do estômago, mesma coisa, ela tem todas as suas informações. Ela tem informação de como produzir suco gástrico, óbvio, que é o que ela precisa, mas ela tem informação também de como produzir melanina, que é o pigmento da cor do olho, por exemplo. Ela não usa essa informação da cor do olho, então a parte da cor do olho ela deixa como heterocromatina, compactado, ela não está usando. E a parte do suco gástrico, que é o que ela vai usar, ela deixa mais descompactado, como eucromatina, que é o que ela vai usar. Então todas as suas células têm o seu DNA completo, só que ele está guardado de uma maneira compactada. Aquelas informações que a célula está usando, ela deixa como eucromatina. As informações que aquela célula não está usando, ela deixa compactado como heterocromatina. É aquilo, ela tem todo o seu DNA, só que ela não usa nenhuma célula sua usa todas as suas informações. Ela usa só aquelas informações que interessam para aquela célula. Só que todas têm tudo. Então, o que ela está usando, ela deixa como eucromatina. O que ela não está usando, ela deixa como heterocromatina. Ok? Então, basicamente, DNA e cromossomo é a mesma coisa? Não exatamente. Os dois são a nossa informação genética. Mas qual que é a diferença entre cromossomo e DNA? O nível de compactação. Né? Cromossomo é o DNA na sua forma mais compactada possível. E DNA dupla fita é como ele se apresenta na sua forma mais descompactada possível. E tem níveis de compactação intermediário, que é a cromatina, por exemplo, que aí tem a eucromatina, que é menos compactado, e tem a heterocromatina, que é mais compactado, até chegar finalmente a cromossomo. E mais uma vez, lembrando que a célula só compacta o DNA até a forma de cromossomo em uma ocasião, que é quando ela vai fazer divisão celular, seja mitose ou meiose, ok? Bom, nesse primeiro vídeo eu vou ficar dividindo vídeos menores, mais curtinhos, para poder facilitar o entendimento, ok? Então, esse primeiro vai ser só isso. Vamos para o segundo vídeo então.